Amém. Quero chamar nosso irmão e amigo Cleiton. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, Cleiton, por ter aceito o nosso convite. Deus o abençoe poderosamente. Amém. Vamos orar por ele? Senhor, muito obrigado porque o Senhor já tem falado o coração do teu filho. O Senhor tem usado o teu servo. E cremos que nessa noite, assim como o Senhor já separou uma palavra para ministrar ao nosso coração, cremos que o Senhor usará os seus lábios. Então fale, Deus, aos nossos corações, não apenas aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para que sejamos crentes, discípulos, servos do Senhor. Ó Deus, que vivem de maneira coerente como filhos de Deus. Nós te damos graças, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer ao pastor Carlos Henrique, conhecido como pastor Cacá. Recebi o convite com muita alegria. Trago um abraço da minha esposa e da minha filhinha, que não puderam estar. Daiane queria muito ter vindo, mas ela acordou meio gripada hoje. Ela está em casa cuidando da Alice e está medicada, mas ela mandou um abraço para todos vocês. É um prazer estar aqui, revendo alguns irmãos amados que já conhecemos há algum tempo. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí rapidamente. Mateus capítulo 14, um texto muito conhecido. Mateus 14. A partir do versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, irmãos? Um texto muito conhecido, a multiplicação dos pães e dos peixes. A verdade é que todos nós queremos viver multiplicação na nossa vida. Todos nós sonhamos em experimentar algo poderoso da parte de Deus, um milagre sobrenatural. Mas a cada dia mais eu tenho aprendido que a palavra de Deus, ela direciona a nossa vida para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus é a receita para que a nossa vida possa dar certo em todas as áreas da nossa vida. Todos nós queremos experimentar algo maravilhoso, todos nós queremos experimentar
uma multiplicação poderosa na nossa vida, mas a verdade é que nem todos nós estamos dispostos e disponíveis para fazer aquilo que Deus deseja de nós, para que possamos viver essa multiplicação poderosa. Se a gente continuasse lendo esse texto aqui, você ia ver que Jesus, ele ainda acalmou uma tempestade aqui no mesmo dia. O versículo 21 fala que quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram através de 5 pães e 2 peixes. Eu costumo dizer que se isso aqui não for motivo para a gente glorificar o Senhor, nada mais é, porque se a gente fizer uma conta rápida aqui, vamos botar 5.000 homens, cada um tendo uma mulher, dá quantas pessoas? 10.000. Se cada casal tiver pelo menos um filho, quantas pessoas? 15.000. Então vamos falar que tinha aproximadamente 15.000 pessoas naquele lugar. E 15.000 pessoas foram alimentadas através de 5 pães e 2 peixes. Então isso aqui já é motivo da gente glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós e através de nós. Falar dos milagres que 15.000 pessoas aproximadamente se alimentaram através de 5 pães e 2 peixes, é muito bonito o discurso. O discurso é, Deus tem poder para fazer. Mas o que aconteceu antes do milagre acontecer é a lição, é o ensinamento para a nossa vida. Então se você voltar onde eu comecei lendo, vai dizer, e Jesus ouvindo isso, e Jesus ouvindo isso. O que Jesus ouviu aqui? Para a gente entender o que Jesus ouviu aqui, a gente teria que voltar no início do capítulo 14. Jesus ouviu que Herodes havia mandado matar João Batista. E a morte de João Batista foi uma morte horrível, foi uma morte terrível. Cortaram a cabeça de João Batista e colocaram em uma bandeja de prata. E quem é João Batista? João Batista, ele é um homem que tem um vínculo muito forte com Jesus. Ele tem um vínculo profético, ministerial com Cristo. Porque no Velho Testamento já falava a respeito de João Batista e a respeito do Messias. Já dizia que viria um antes dele, que iria preparar o caminho. E João Batista, ele anunciava o evangelho de arrependimento no deserto. Então, eles tinham um vínculo espiritual muito forte, Jesus e João Batista. Além disso, eles tinham um vínculo familiar Eles eram primos. João Batista era filho de Isabel. E aí, mesmo? Obrigado. Isabel era prima de Maria. Maria, mãe de Jesus. Então, além de ter um vínculo espiritual, eles tinham também um vínculo familiar. Desculpa. Presta atenção, Natan. Olha para cá, gente. Estão rindo? Está feliz? O crente tem que estar feliz. A pessoa, se eu caísse aqui, irmão, nunca mais o pastor me chamar. Olha para cá. Vou começar a pregação agora. O Douglas está me filmando lá para falar para os outros, lá no Dornella, que eu quase caí aqui no culto. Você pode tocar lá? Pode, né? Dá essa moral aí. Como é que tá? Olha para cá que nós vamos começar a pregação, que vai ser rapidinho, que falta 25 minutos para o meu tempo encerrar. Jesus tem um vínculo forte com esse homem, cantor. Familiar e espiritual. O cara morreu. Os discípulos chegam para ele e falam assim, ó, João Batista morreu. É isso que Jesus ouviu. A notícia que Jesus ouviu é isso. O texto começa falando assim, Jesus ouvindo isso. Ouvindo o quê? João Batista morreu. Quem é João Batista? Alguém que ele tem um vínculo espiritual forte e alguém que ele tem um vínculo familiar. E o que ele fez quando ele ouviu essa notícia que não é boa? Porque a gente gosta de notícia boa. A gente não gosta de notícia ruim. Só que as notícias ruins, elas fazem parte da vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, as notícias ruins, elas fazem parte da vida. Então olha para cá. O que fazer quando as notícias ruins chegarem e baterem na nossa porta? É a primeira lição para viver a multiplicação. A primeira lição é quando Jesus ouviu uma notícia que não era boa, quando Jesus ouviu uma notícia que era ruim,
Quando Jesus ouviu algo que a gente não gosta de ouvir, ele ouviu uma notícia ruim, uma notícia de dor, uma notícia de luto, uma notícia de morte. E após ouvir isso, o que ele faz? Ele vai para o deserto. E o que ele faz no deserto após ouvir isso? Ele multiplica os pães e os peixes. Ele cura os enfermos. E se a gente lesse mais um pouquinho, ele ainda acalmou uma tempestade. Eu vou repetir isso aqui porque o irmão deu um aleluia ali. Ele ouviu uma má notícia. E quando ele ouviu a má notícia, olha o que ele fez. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele curou os enfermos. E ainda acalmou uma tempestade. Talvez eu estou pregando para pessoas que entraram por essas portas aqui com decretos de luto, de dor na sua vida. Mas a palavra de Deus para você é: Ele ainda multiplica pães e peixes, Ele ainda cura enfermidade e Ele ainda acalma a tempestade. Eu vou repetir até alguém reagir. Talvez você chegou aqui com decretos de más notícias, mas Ele ainda multiplica pães e peixes, Ele ainda cura os enfermos e Ele ainda acalma a tempestade. Aleluia. Me ajude a pregar e olha para quem está do seu lado e fala assim: não permita que as más notícias roube de você o que Deus te chamou para fazer. Fala mais uma vez: não permita que as más notícias roube de você o que o teu Pai Celestial te chamou para fazer. A má notícia chegou para Jesus e ele continua fazendo o que o seu Pai mandou ele fazer. A má notícia chegou e ele continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. O quê? Multiplicar os pães e os peixes, curar os enfermos, acalmar a tempestade, trazer alívio para as pessoas. Eu queria liberar essa palavra aqui para alguém. Não permita, meu irmão e minha irmã, que as más notícias roubem de você o que Deus chamou você para fazer. Talvez Deus chamou você para cantar, a má notícia chegou, a palavra é: continua cantando, meu irmão. Talvez Deus chamou você para pregar, a má notícia chegou e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Continua pregando, meu irmão. Talvez Deus chamou você para servir, para amar as pessoas, a má notícia chegou, continua servindo, meu irmão e minha irmã. Talvez Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador, a má notícia chegou, a palavra é: continua adorando, independente da circunstância. Tem alguém para dar um grito de glória a Deus aqui? Continua, meu irmão. Continua, não permita que as más notícias roubem de você o que Ele chamou você para fazer. O interessante é que Ele vai entrar num barco, vai entrar num... Eu pergunto, vocês respondem: de quem que é o barco? De quem que é o barco? O barco é dos discípulos. A rede é dos discípulos. O remo é dos discípulos. Mas a direção é dele. A casa é sua, a família é sua, o ministério é seu, o negócio é seu, mas a direção quem dá ainda é ele. Eu vou repetir porque a irmã levantou a mão lá atrás. Quem dá a direção para a minha vida, para a sua vida, ainda é o Senhor. Ele pode até ter te dado coisas, mas a direção vem dele. Ele mandou Noé construir uma arca, mas não mandou fazer o leme. Por quê? Porque a direção da nossa vida, da nossa história, Ele é quem conduz. O interessante é que Ele vai entrar no barco com os discípulos. Porque quando Jesus entra no barco da nossa vida, a nossa vida passa a ter direção. Quando Jesus não entra no barco da nossa vida, a nossa vida fica sem rumo. Tem alguém aqui que já andou sem Jesus no barco? Ou só eu? Tem um lá que levantou as duas mãos e o pé. Quando a gente quer andar no barco sem Jesus, irmão, a nossa vida fica sem rumo. Coisa boa é quando Jesus entra no barco da nossa vida. O interessante é que quando Ele não entra no barco da nossa vida, o inimigo entra. O interessante é que quando Ele não entra no barco da nossa vida, Satanás entra, os demônios entram. Mas Ele entrou no barco da nossa vida, amém? Ele entrou na igreja metodista do Porto essa noite, e quando Ele entrou aqui, tudo aquilo que não presta já bateu em retirada, e o nome dEle será glorificado nesse lugar. O interessante aqui é que Jesus vai levar os discípulos, o direcionamento é deserto. Eu não sei se tem alguém aqui que gosta de ir para a praia. Tem alguém aqui que gosta de ir para um restaurante bom? Tem alguém aqui que gosta de ir para a churrascaria?
Tem alguém aqui que gosta de comprar? As irmãs se controlam. A irmã queria pular da cadeira ali, Patinha. Calma, irmã, é brincadeira. A gente gosta de coisa boa, irmão. Sim ou não? Uns dias desses para trás, a minha esposa quis me levar numa loja para comprar um sapato. Ela falou assim: a gente tem que comprar um sapato. E eu não gosto de loja. Eu prefiro que a pessoa deixe a sacola lá em casa. Porque a gente que é gordinho assim, a gente passa muita vergonha em loja. Quem é gordinho sabe do que eu estou falando. Eu falo assim: é melhor deixar lá. A gente experimenta. Se ficar ruim, nós já joga na sacola, ninguém vê. Porque é o tal de não deu. Nossa Deus, esse dia eu fui comprar umas camisas, a mesma luta. As camisas não dava. Fui ficando numa vergonha. Entra numa loja, entra na outra, nada estava dando. Falei: meu Deus do céu, gente, que luta, que prova. E você começa a suar, você começa a ficar com vergonha, só. Você fica numa baixa estima, não sei se é assim que fala. Você fica numa vergonha. A mulher vem, eu falo assim: não, chama a minha mulher lá. Eu não queria ir na loja, a minha esposa: não, nós temos que ir lá comprar sapato, nós temos que ir lá comprar um sapato. Era para ir num casamento. Eu não gosto, amor. Não, vamos lá, fomos. Chegamos lá, irmão. Eu bati o olho num sapato, achei bonito demais. Nossa, que sapato bonito. Rapaz, gostei. Eu só pensei, né? Aí eu entrando nessa zaga. Aí chamei o dono, o vendedor. Falei: rapaz, vê se tem meu número aí, 41, 41. Bem, foi lá que trouxe a caixa bonitona, eu botei no pé, me trouxe a meinha pra mim, ó. Imaginei eu pregando com aquele sapato bonito. Nossa, pra pisar na cabeça mesmo. Eu fiquei imaginando. Aí caí naquela bobeira do pobre. Perguntar o preço. Ai, irmão, na hora que eu perguntei o preço, e eu não sei você, mas eu, quando eu fico com muita vergonha, eu falo fino. O rapaz falou o preço, eu falei assim: tá, beleza. Eu não sei se isso acontece só comigo ou com os pessoal lá do meu bairro, porque a gente que é pobre tem mania de falar assim quando o dinheiro não dá. Depois eu volto. E eu tive que meter o depois eu volto. Peguei o beco e zanguei com a minha esposa ainda. Eu fiquei nervoso. Eu estou te falando isso aqui por quê? Porque a gente gosta de coisa boa. A gente gosta de lugar bom. A gente gosta de roupa boa, de roupa de marca, roupa de grife, de comer picanha no restaurante. Só que quando Deus quer trabalhar na nossa vida, não é para esses lugares que Ele nos leva. Quando Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele nos leva para o deserto, Ele nos leva para o lugar da falta, Ele nos leva para o lugar da escassez, Ele nos leva para o lugar da vergonha, Ele nos leva para o lugar da humilhação, e parece que Ele não nos ama. Não, Ele nos ama, por isso que Ele levou a gente para lá, porque deserto é lugar de tratamento de Deus na nossa vida. Porque deserto é o seguinte, olha para cá, grave isso aqui, deserto é o seguinte: ou você aprende e sai dele, ou você fica lá a vida inteira. Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos, era para ficar 40 anos lá, pastor Cacá? Não, ficaram por quê? Porque não aprenderam, porque deserto é assim: ou você aprende e sai dele, ou você fica lá 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Você já reparou que a gente às vezes está num deserto uma vida, chega alguém na igreja com 15 dias, sai do deserto, e a gente faz bico para Deus? Porque às vezes a pessoa em 15 dias aprendeu o que a gente não aprendeu em 20 anos de igreja. Porque deserto é assim: ou você aprende e sai, ou você vai ficar lá. Só que Deus, Ele nos ama tanto, que mesmo no deserto, Ele permite a gente experimentar um toque dEle. O povo de Israel estava no deserto, mas eles viram água sair da rocha. O povo estava no deserto, e quando estava muito frio, o que Deus fazia? Mandava uma coluna no deserto, mas Ele mostrava: olha, eu ainda tenho poder para aquecer vocês no meio dessa luta. Quando estava muito quente, Ele mandava a nuvem só para refrescar. O povo continuava no deserto, mas Ele trazia refrigério. Não sei se tem alguém aqui passando no deserto. As coisas ainda não mudaram, as coisas ainda não aconteceram, mas sempre Ele manda um refrigério para você, sempre Ele manda um pouquinho de paz para você, sempre Ele manda um pouquinho de esperança para você. É por isso que você está aqui até hoje. Está no deserto, mas Ele está nos dando alguns toques para mostrar que Ele está no controle da nossa história. E o povo lá no deserto, naquela prova, Deus começou a mandar para o povo o quê? O maná. Eles nunca tinham visto o maná, era algo novo. Eles nunca tinham visto. E eu não sei se você sabe,
Mas o significado do nome maná ficou, que é isso? Que é isso? Que é isso? É o significado do nome maná, porque eles nunca tinham visto aquilo, porque no deserto, Deus sempre se manifesta de uma maneira inédita na nossa vida. Eu vou repetir porque a irmã deu um glória a Deus baixinho ali, mas deu. No deserto, Deus sempre se manifesta de uma forma inédita na nossa vida, algo que a gente nunca viu e nunca experimentou. Porque deserto, apesar de ser um lugar de luta, de dificuldade, é um lugar de experimentar Deus. O salmista dizia: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Então o maná chegava, e por que o nome ficou que é isso? Porque eles não sabiam o que era. A única coisa que eles sabiam é de onde que vinha. Vinha do alto. Então o maná chegava, Natan, e eles falavam assim: gente, que é isso? E a resposta era: olha, eu não sei, eu só sei de onde veio. Que é isso? Olha, eu não sei, eu só sei de onde veio. Que é isso? Olha, eu não sei, eu só sei de onde veio. Eu queria liberar essa palavra aqui para quem quiser receber. Está chegando um tempo do que é isso de Deus na sua vida. Está chegando o tempo do que é isso de Deus na sua casa. Está chegando o tempo do que é isso de Deus na sua família. Está chegando o tempo do que é isso de Deus nas suas finanças. Está chegando um tempo de que é isso de Deus na sua casa. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar: mas o que é isso? Você vai dizer: olha, eu não sei, eu só sei de onde que veio. Veio do alto, veio de cima, veio do Pai. Você está preparado para as pessoas ver Deus mudar a sua vida financeira e se assustarem e falarem assim: mas o que é isso? E você dizer: olha, eu não sei, eu só sei de onde veio. Veio do alto, veio de cima. Talvez tem pessoas aqui que o casamento está cheio de problema, está em tempo de separar, mas eu vim liberar essa palavra sobre o seu casamento. Está chegando um tempo do que é isso de Deus. O seu casamento será restaurado, restituído. As pessoas vão olhar e vão perguntar: que é isso? E você vai dizer: olha, eu não sei dizer, eu só sei de onde veio. Veio do alto, veio de cima. Já dizia o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Vem do alto, vem de cima, vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: se prepara, porque chegou o tempo do que é isso de Deus para você. Fala: se prepara, as pessoas vão se assustar com o que Deus vai fazer em você e depois através de você. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui essa noite? O interessante é que eles estão lá no deserto, varão, e a multidão, olha para cá, a multidão viu Jesus indo de barco. E a multidão foi a pé, Lourenço. Imagina se acontecesse isso hoje. Se o pastor Cacá chamasse a igreja para ir no monte, lá no Macuco. Ô irmãos, nós vamos no monte, lá no Macuco. Eu vou de carro e vocês vão a pé se quiser. Você acha que vocês iam achar ruim ou não? Mas ia fazer uma tromba, não ia? Mas olha só, Jesus está indo para o deserto de barco, e a multidão vai a pé. Grava isso aqui, duas coisas. A primeira: na cidade tem tudo. Na cidade tem hospital. Na cidade tem UPA. Na cidade tem o mercado do Lourenço para você comprar comida, carne, o que você quiser lá. E Jesus está indo para o deserto. E a multidão está renunciando tudo que tem na cidade para ir para o deserto onde está Jesus. Porque deserto não é lugar bom de se estar. Mas se Jesus estiver lá, ainda é o melhor lugar. Eu não quero saber se você está no deserto, eu quero saber se Jesus está no seu deserto. E se Ele estiver no seu deserto, você está no centro da vontade de Deus. Se Ele estiver no seu deserto, você está no centro do sobrenatural. Se Ele estiver no seu deserto, você está pertinho de viver uma virada poderosa na sua vida. Tem alguém para dar um grito de glória a Deus aqui? Então olha só, eles estão renunciando à cidade. Eles estão o quê? Renunciando. Porque o evangelho, irmãos, eu não sei se você sabe, ele ainda é renúncia. Eu não sei se você ainda lembra, mas a gente ainda tem que abrir mão de algumas coisas.
Não tem como a gente viver o evangelho na íntegra sem renúncia. Tem coisas que não cabem mais no nosso caminho, tem coisas que não cabem mais na nossa vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É nova vida, é novidade de vida, é transformação de mente, metanoia. Então esse povo está nos ensinando que quem quer viver milagre, que quem quer experimentar o sobrenatural, tem que renunciar. E quando eles estão indo a pé, eles estão nos ensinando algo poderoso, o quê? O sacrifício. A gente sabe que a salvação é pela graça. Você pode orar muito, Jesus te ama. Você pode orar pouco, Ele continua te amando. Você pode não orar nada, Ele ainda te ama. O amor de Deus por nós é incondicional. Independente do que a gente faça, Ele decidiu nos amar. Isso é graça. Agora tem coisa que se a gente não sacrificar, a gente não vive. A unção, o poder de Deus, a glória de Deus na nossa vida, a gente vai precisar de sacrifício. Para a gente passar em um concurso, né, Fatinha? A gente vai precisar de sacrifício. Para a gente vencer na vida profissional, a gente vai precisar de sacrifício. Para a gente vencer na vida conjugal, a gente vai precisar sacrificar algumas coisas. Só que tem uma coisa interessante aqui, fala assim, qual? É que Jesus foi de barco e a multidão foi a pé. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, quem quer? Não, fala mais alto, fala, quem quer? Dá um jeito. Quem não quer, vai dar desculpa. Quem não quer vai dar desculpa. Quem quer vai dar sempre um jeito. É por isso que na terça-feira você deu um jeito de vir para cá. E como você deu um jeito, eu quero liberar essa palavra, Deus vai dar um jeito no seu problema. Como você não deu desculpa e deu um jeito, Deus vai dar um jeito no seu problema. Eu vou repetir mais uma vez. Como você deu um jeito, não deu desculpa, Ele vai dar um jeito no seu problema, meu irmão. É isso que a multidão está nos ensinando. E quando a multidão chega diante de Jesus, o texto vai dizer, ó, no versículo 14: Ele curou os seus enfermos. Ele curou os seus enfermos. As pessoas estavam doentes, sim ou não? Estavam. Elas estavam enfermas, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, Ele curou os seus enfermos. Está doente, mas tem dono. Está enfermo, mas tem dono. Eu vou melhorar isso aqui para você dar um glória a Deus. Talvez você chegou aqui com problema financeiro, mas você tem dono. Talvez você chegou aqui sem alegria, você tem dono. Talvez você chegou aqui sem paz, você tem dono. Talvez você chegou aqui desempregado, você tem dono. Talvez você chegou aqui num deserto terrível. Ei, você tem um dono, meu irmão. Você ainda é propriedade exclusiva do Deus vivo. Você tem um dono, meu irmão. Você tem um dono, minha irmã. Você tem um dono. E as coisas foram acontecendo, a hora foi passando. A hora foi passando. Foi ficando tarde. A hora foi passando, foi ficando tarde. Vem cá, cantor, rapidinho. Só pra gente encerrar. A hora foi ficando tarde. Eles tinham, era 12 discípulos. Mas lá em João fala o nome de 2 que participou dessa história. Um é Filipe, o outro é André. Esse aqui vai representar o Filipe, um discípulo que Jesus chamou ele. Paz do Senhor, boa noite. Eu sou Filipe. Jesus me chamou, gente. Ele viu coisas em mim que nem eu enxergava. Quando Ele me chamou, foi irresistível. Eu abri mão do velho homem para viver uma nova vida. Viver com Jesus, irmãos, é desafiador. Mas deixa eu falar para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Tem alguém aqui que já entregou a vida para Jesus? Cadê você? Levanta a mão. A melhor coisa que você fez na vida foi entregar a sua vida para Jesus. Se nada der certo aqui na terra, você vai viver com Ele eternamente num lugar que não haverá choro, nem dor, nem ranger de dente. Fique em paz, Ele está nos aguardando. Ele foi preparar uma mansão poderosa para mim e para você, amém? Esse aqui é um discípulo
Eu queria convidar o outro aqui. Vem cá, Natan, rapidinho. É 2 discípulos, é rapidinho. Falta 10 minutos para nós acabar. Boa noite, irmãos. Um prazer. André. Eu também sou discípulo de Jesus. Olha para cá, gente. Eu, André, me pareço com Felipe? Eu e André somos filhos da mesma mãe? Olha para cá, gente. A gente é igual? Então recebe isso aqui. Evangelho é isso. Pessoas diferentes do mesmo propósito. O que nos une é muito maior que as nossas diferenças. Ó, quão bom, irmãos, e agradável é que vivam os irmãos unidos. É como o óleo precioso que vai descendo sobre a barba de Arão até a orla do seu manto. E ali o Senhor ordena uma bênção. Tem bênção que não vai vir você orando, você jejuando, você indo para o monte. Tem bênção que é só você se unir, é só você ter comunhão que ela acontece. Sabe por que às vezes a gente tem muito problema? Que a gente não consegue falar a mesma língua, sendo que o propósito é o mesmo. A gente precisa estar na mesma casa e as mesmas causas. Isso é evangelho. E para a gente se dar bem com pessoas diferentes, só se a gente for muito humilde. Porque o orgulho não deixa a gente caminhar junto. Mas eu vim pregar para uma igreja de gente humilde que quer viver em comunhão, oh glória. Então aqui está o Felipe, aqui está o André. Eu estou correndo por causa do tempo. Felipe e André. O Felipe vai falar isso aqui, ó. Jesus manda a multidão embora. Já está tarde. E eles vão comprar comida para si. Manda esse povo embora. Nem se a gente tivesse 200 denários, daria para alimentar esse monte de crente, Jesus. Eu não sei se você sabe, mas se tem uma coisa que crente faz é comer. Se tem uma coisa que crente é bom é de boca. Você pode ver que a maioria dos crentes é fofinho, a começar por mim. Você pode ver que a maioria dos crentes é gostosinho assim, né? Eu descobri, pastor Cacá, que ser magro é unção. Ser magro é? Ser magro é? Ser magro é? Você pode ver que uns são, outros não. Crente gosta, irmão, ó. Se for 0800, então, hein? Se for boca livre, crente gosta, ó. O Felipe está falando isso aqui, ó. Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários. Um trabalhador comum naquela época, ele ganhava por dia o equivalente a 1 denário. 200 denários era equivalente a 8 meses de trabalho. 8 meses de trabalho de um salário de um trabalhador comum daria o quê, Henrique? Um salário mínimo vezes 8 meses daria mais ou menos uns 12 a 14 mil mais ou menos, né? É isso que o Felipe está falando, ó. Nem se a gente tivesse aqui quase 15 mil reais em dinheiro, dava para comprar comida para esse monte de crente. Em outras palavras, o Felipe está falando assim, que o senhor conhece o seu povo. Essa turma come. Aí ele está falando assim, ó, manda essa turma embora, que eles vão comprar comida para eles no caminho. Só que você tem que entender uma coisa, que no deserto, não é você que paga, é ele que paga a sua conta. Eu vou repetir isso aqui, porque alguém já viveu isso aqui, passando um aperto danado, alguém lá e falar assim, isso aqui Deus mandou trazer para pagar a sua luz. Tem alguém que vai entender o que eu estou falando aqui. Você num aperto terrível, alguém falar assim, ó, Deus mandou trazer uma cesta básica para você. Porque quando a gente está no deserto, quem paga a conta é ele, irmão. É isso que Felipe está falando, manda esse povo para ele se virar. Jesus está falando assim, calma, Felipe. Felipe está mandando o povo embora, Jesus quer que o povo fica. Felipe está mandando o povo embora, porque ele está vendo no povo um problema. Só que aonde Felipe está vendo um problema,
Jesus está vendo a solução. Então talvez aonde você está vendo um problema, Jesus tem a solução para o seu problema, aonde você está vendo um problema. Então vou liberar uma palavra aqui sobre a sua vida. Para de mandar embora quem Jesus quer que fica. Talvez você está querendo mandar o marido embora, Jesus está falando, manda ele embora não. Ora mais um pouco por ele, busca mais um pouco por ele. Porque aonde você está vendo um problema, de uma hora para outra Deus começa a mudar a história desse homem, e ele se torna uma solução no seu lar. Não manda esse filho embora não. Não manda essa filha embora não. Não manda esse empregado embora não. Talvez aonde você está vendo um problema, Jesus tem uma solução para o seu problema, através daquilo que hoje para você é um problema. Porque uma mãe, um pai que ora por alguém sabe que Deus tem poder para transformar a vida do homem e fazer um homem que trazia problema ser bênção na vida de alguém. Aleluia. Então o Filipe está mandando embora. Só que lá em João fala assim, ó, Jesus falou isso com eles só para experimentá-lo, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus falou isso com Filipe só para experimentar ele, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Vou melhorar isso aqui para ver se alguém dá um glória a Deus. Essa luta que você está passando, essa prova que você está passando, é só para Deus te experimentar. Ele já sabe o que vai fazer. Eu vou repetir isso aqui, essa luta que você está passando é só para Ele te experimentar, porque Ele já sabe o que vai fazer, Ele já tem a saída, Ele já tem o escape, porque Ele tem uma saída para o problema que você entrou, meu irmão. Ele já sabia o que ia fazer. Ele queria mostrar para o Filipe que ele poderia fazer algo que o Filipe nunca tinha visto, que ele nunca tinha visto multiplicação de pães e peixes. Aí o André vai sair no meio da multidão e vai tentar achar alguém que tem alguma coisa. Ele vai procurar alguém. Vamos ver se eu acho alguém aqui que tem alguma coisa. Pega um menino desse novo aí, Natan, vai lá, rapidinho, falta 2 minutos para nós acabar a pregação. O André vai atrás de alguém. E ele vai atrás de alguém o quê? Que tenha alguma coisa de comer. Ele achou um menino, ó. Achou um menino. Qual que é o nome dele? Não tem nome, menino. Um menino, aqui, um menino. Eu pergunto, vocês respondem. Como é que chama esse discípulo aqui? Hein? E esse aqui? E esse aqui? Não tem nome. Ó, como é que chama esse aqui? E esse aqui? Esse aqui não tem nome. Mas esse aqui tem pão. Porque você não precisa ter nome, nem sobrenome. Você precisa ter pão. Eu vou repetir porque a irmã deu um glória a Deus tão gostoso ali. Não importa seu nome, não importa seu sobrenome, não importa a família que você nasceu. O que importa é, você tem pão aí? O que é ter o pão? É ter o Cristo, porque Ele é o pão vivo que caiu do céu. Onde estão aqueles que têm o Cristo, que têm o pão? Se você tem o pão, você pode alimentar muitas pessoas através do pão, que já tem mudado a sua vida, meu irmão. E esse menino chega e abençoa, ele dá os 5 pães e os 2 peixes. Só que o André vai falar assim, Jesus, eu achei um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Olha para quem está do seu lado e fala assim, sabe o que é o nosso problema? A gente valoriza o que não tem, em vez de valorizar o que tem. Ele tem 5 pães e 2 peixes, mas ele está desvalorizando o que tem, porque ele acha que é pouco. E esse é o nosso problema, valorizar o que a gente não tem. Passa um carro bonito na porta da nossa casa, a gente fala assim, se eu tivesse um carro desse, né? Só que às vezes a gente não é grato pela força que Ele põe nas nossas pernas para andar a pé. A gente às vezes não é grato pela bicicleta. A gente queria ter uma casa muito boa, mas a gente não é grato pelo colchão que a gente tem para dormir. A gente precisa ser grato, porque 5 pães na sua mão e na minha mão, 5 homens comem. Na mão de Jesus, mais de 15 mil pessoas se alimentam. O que eu queria dizer para você é que tem coisa que talvez está na sua mão e é pouco, mas está na hora de você tirar da sua mão e pôr na mão de quem resolve. Fica de pé para a gente orar. Obrigado. Outro dia nós ensina mais. Obrigado, meus irmãos. É o Filipe, o André e um menino.
O interessante é que o pão saiu da multidão, veio para a mão dos discípulos e veio para a mão de Jesus. Agora Jesus vai pegar e vai dar graça. E eu vou dizer para você que talvez uma padaria aberta 24 horas, talvez não faria pão para comer mais de 15 mil pessoas. Mas uma oração de gratidão foi capaz. Eu queria dizer para você que quando você é grato, Deus acelera o processo da multiplicação na sua vida. Será que tem alguém para levantar a mão aqui e começar a agradecer a Deus? Será que tem alguém para agradecer a Deus aqui pela família? Será que tem alguém para agradecer a Deus por essa igreja? Será que tem alguém para agradecer a Deus pela vida do seu pastor? Será que tem alguém para agradecer a Deus pela vida do seu pai? Será que tem alguém aqui para agradecer pela vida da sua mãe? Será que tem alguém aqui para agradecer porque está vivo? Será que tem alguém para agradecer aqui porque está recebendo, ainda que seja um salário muito pouco? Eu queria dizer que talvez é pouco para você, mas é muito para quem não tem nada. Então aprenda a ser grato, meu irmão, porque a multiplicação acontece quando o nosso coração é grato. A multiplicação acontece quando a gente é grato por aquilo que temos, ainda que o que temos seja pouco. O interessante é que lá em Marcos fala, vem cá pastor, para você orar. O interessante é que lá em Marcos fala que os discípulos estavam dando de comer a multidão com fome. Porque tem dia que é assim. Tem dia que Deus vai pedir você para dar alimento com fome. Tem dia que Deus vai pedir você para tocar, meu irmão, e você falava assim: eu queria que alguém tocasse para mim hoje. Só que evangelho é isso, Natan. Tem dia que você vai falar assim: eu queria que tivesse outro baterista escalado hoje. Aí Deus vai assim: não, mas eu quero é que você toca. Tem dia que você vai falar assim: eu não queria pregar hoje, eu queria que tivesse alguém para pregar no meu lugar. Deus vai assim: não, quem vai pregar é você. Eu sei que tem dia que você ia falar assim: ó, eu não queria estar na porta hoje recebendo, eu estou tão cansado. E Deus vai assim: não, mas é você que vai ficar lá para dar um abraço. Evangelho é isso, é você abraçar precisando de um abraço, é você pregar precisando de uma pregação, é você orar precisando que alguém ore por você. Só que Deus não fica devendo nada para ninguém. Todo o nosso esforço no Senhor será recompensado, porque no final sobrou 12 cestos cheios, um para cada um. Queria dizer para você que você vai embora essa noite com seu cesto cheio. Cheio de quê? Cheio de alegria, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de força, cheio da presença do Senhor. Deus tem cesto cheio para os discípulos dele. Cadê você, discípulo do Senhor, para fazer um barulho de glória a Deus e aleluia aqui essa noite? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, diante da palavra ministrada nessa noite. Às vezes nós temos a possibilidade de esconder esses 5 pães e 2 peixes. Aquela criança poderia ter feito isso. Mas quando nós oferecemos, quando nós entregamos as mãos daquele que tudo pode, Deus tem poder para transformar aquilo que você entregou nas mãos dele. Talvez o Senhor falou ao seu coração em alguma área nessa mensagem. Nós vamos ministrar aqui nesse momento uma canção. Se você quiser vir aqui ao altar, vir aqui à frente para falar: Senhor, está aqui os meus 5 pães e 2 peixes. Parece pouco, mas estou entregando nas mãos daquele que pode multiplicar. E quando nós entregamos, quando nós confiamos nas mãos do Senhor, esse recurso, essa causa, esse relacionamento, você está dizendo: Senhor, já não mais me pertence. Eu já não tenho mais controle sobre isso. Agora eu estou confiando diante do Senhor, diante das tuas mãos. Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? Enquanto nós ministrarmos aqui, se você sentir no coração o desejo de vir aqui, diante daquilo que foi ministrado, nós temos aprendido, nós sempre devemos ter uma palavra, uma ação diante da palavra de Deus. E nós vamos ministrar, nós vamos orar pela sua vida nesse momento. Se o sol se pôr e a noite chegar,
tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, só tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore ao Senhor nesse momento. O altar tem esse lugar de encontro com Deus. O altar é o lugar da resposta, o lugar é o lugar da nossa atitude diante da palavra pregada. Quais são os 5 pães e 2 peixes que você tem nas suas mãos? Talvez os seus 5 pães e 2 peixes seja apenas uma vontade de mudar. Quando nós manifestamos vontade, o Senhor manifesta poder. Talvez os 5 pães e 2 peixes seja talvez o primeiro trabalho. Agradeça ao Senhor por essa porta que se abriu. Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? O que é aquilo que Deus... Às vezes nós queremos uma multiplicação, mas nós não temos coragem de oferecer ao Senhor algo tão simples. O milagre aconteceu, não foi por causa de uma multidão de pães e peixes, mas o milagre aconteceu por causa de uma renúncia. Uma criança renunciou. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a multiplicação sobre o teu povo, a tua bênção sobre o teu povo. Nós estamos nessa noite de maneira profética, de maneira simbólica, nós estamos erguendo os pães e os peixes que nós temos. Ó Deus, as circunstâncias, os presentes que nós recebemos do Senhor, aquilo que nós temos hoje, nós estamos oferecendo ao Senhor e dizendo ao Senhor: faça conforme a tua vontade, faça conforme o teu querer,
Faça do jeito que o Senhor achar melhor. Faça, Deus, da maneira como o Senhor achar melhor. Multiplique da maneira como o Senhor achar melhor. Nós não nos pertence mais, mas pertence ao Senhor. Crendo, ó Deus, que a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita e a tua vontade é agradável. Muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Muito obrigado por esse tempo tão precioso de estarmos juntos aqui como família, como comunidade, como igreja do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, cumprimente. Você pode se assentar.